E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e nós vamos para mais uma aula virtual, hoje falando aí sobre melodia, textura e música. Bom, a gente lembra que na nossa última aula de artes nós estávamos aí por dentro da música, falamos sobre som, silêncio, ruído, falamos também a respeito de alguns instrumentos musicais e como nós podemos ter fontes sonoras diversificadas, com diferentes tipos de instrumento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre melodia, textura e música, ok? Então abram o livro de vocês aí na página 24 e 25. Bom, com relação a esse assunto, nós sabemos que qualquer objeto que produz som é uma fonte sonora. Um balde, um copo, uma caneta. Bom, vocês se lembram que nós estudamos sobre o grupo Vidas Secas, não é isso? Aquele grupo que utilizava materiais alternativos e reciclados para fazer os instrumentos musicais. Bom, sabemos agora, para que a música aconteça de repente, nós só precisamos organizar os sons e o silêncio dentro de um respectivo tempo, né? E esse tempo pode ser pequeno, pode ser maior, pode ser de 30 minutos, de 1 hora, 2 horas. Isso quem vai decidir são os compositores da música. Bom, para que a música aconteça, é preciso que nós manipulemos os parâmetros sonoros que a música contém. Então, sendo assim, nós precisamos de timbre, duração, da altura e da intensidade. Bom, quando uma música ou uma banda, ela está tocando, como essa que a gente colocou, muito conhecida, que é os VJs, eles vão precisar pensar para a música que eles vão cantar, qual é o melhor timbre, né? Qual é a intensidade, se vão cantar mais forte, se vão cantar mais fraco, se vão cantar determinada nota durante 1 minuto, meio minuto. Bom, esse tipo de comportamento nós vamos precisar para organizar a música. Bom, outra coisa que nós temos também é com relação às notas musicais. Bom, as notas musicais elas são fundamentais para a composição musical quando nós escolhemos o momento que elas acontecem na música e na duração também de cada uma delas na música. Tal como a altura de cada nota. Bom, nessas notas musicais nós precisamos compreender quais são essas notas, não é isso? E como é que a gente vai organizar essas notas? Bom, nós sabemos que nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mas na hora de organizar uma música, não é só a gente saber que existem essas notas, não é isso? A gente vai precisar entender como é que elas se complementam, como é que elas se organizam. Eu posso colocar dentro da minha música a nota Dó junto com a nota Si, eu posso colocar o Si junto com o Sol, vai dar um som harmonioso se eu colocar 2 Fás e 1 Ré. Ou seja, eu preciso estudar como é que eu vou organizar essas notas, qual vai ser a sequência, qual vai ser a duração, ok? Bom, quando nós organizamos tudo isso, nós estamos criando a melodia, ok? Bom, a partir do momento que a gente tem uma melodia, a gente vai ouvir a composição, essa ordem das notas com todos esses elementos que nós falamos e vai ser agradável aos nossos ouvidos, não é isso? Bom, a gente tem uma frase aí. Quando ficamos com uma música na cabeça, é da melodia que nós estamos lembrando, não é isso? Muitas vezes nós vamos nos recordar de determinadas músicas só ao ouvir a melodia, não é isso? Vamos ver um exemplo? Bom, aposto que todos vocês conseguiram prestar atenção na melodia e conseguiram reconhecer que música é essa? Aquarela, não é isso? De Toquinho. Então é uma música muito conhecida. Bom, assim como nós organizamos os sons em função do tempo, existe a possibilidade de sobrepor um som em cima do outro
criando camadas de sons, né? Mais uma vez a gente vai a esse exemplo. Bom, se alguém assoviando a música é acompanhado de alguém que está tocando essa mesma música, seja em qualquer instrumento, nós vamos ter então duas camadas de som, uma do assovio e outra de um instrumento. Ou seja, nós podemos sobrepor esses sons simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? A escolha de sobrepor então esses sons e observar como cada um desses sons se comportam, nós chamamos de textura, ok? É a textura musical. Bom, na música Tupa Tutu, do grupo Vida Seca, lembra? Nós percebemos sons de diferentes instrumentos e vozes que vão formar camadas distintas. E naquela música que nós ouvimos aí, com relação a Tupa Tutu, nós podemos fazer essa observação, não é isso? De como é que nós temos texturas diversas dentro dessa música. Como é que a gente percebe essas diferentes texturas dentro da música? Vamos ouvir aí, ó. Que a gente retorna então à nossa discussão e falar sobre as texturas musicais, né? Que elas também possuem tipos diferentes. Nós temos 3 tipos de texturas musicais, não é isso? Bom, o que nós temos por exemplo, na textura dessa música, Tupa Tutu, do grupo Vidas Secas, é um exemplo de um desses tipos, que é o da polifonia. Ou seja, nós temos uma música com várias melodias, com várias camadas desse som, certo? Vamos observar então agora cada um desses tipos. Bom, o primeiro deles é a monofonia, o segundo é a polifonia e o terceiro, homofonia, ok? Bom, vamos entender o que é que cada um deles significa. Monofonia é quando uma música, um trecho musical, ele é tocado por um instrumento musical ou melodia. Ou seja, ele é só composto por um tipo de textura. Polifonia acontece quando uma música pode ser escrita com a sobreposição de 2 ou mais melodias ou vozes independentes, onde o seu somatório ele vai resultar em uma sonoridade específica. E homofonia acontece quando existe uma sobreposição de sons e nós podemos perceber como uma melodia ou voz acompanhada por outros instrumentos ou vozes, não é isso? Bom, o uso dessa textura ele pode privilegiar a escuta de uma melodia principal que recebe suporte, né, e interage com o acompanhamento. Bom, sendo assim, nós sabemos que as várias possibilidades de confecção de uma música, elas também vão depender dessa textura musical, ok? Então a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre os instrumentos musicais, ok? Hoje a gente fica só na melodia, na textura e na música. Eu espero que a aula de hoje tenha sido bastante produtiva e que vocês respondam a atividade que está sendo proposta. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço no coração.